Wellington Campos FC. Olha ele aqui, meu amigo Gabriel Andresso. Tá tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo, mano. Então, abraço a você, todo mundo ligado aqui no canal Wellington Campos FC. Vamos juntos mais uma vez. Tá concentrado para domingo? Total. O trabalho vai ser grande no domingo, o clássico 5h30. Pré-hora que não vai ser pré-hora, vão ser pré-horas, né? Porque a jornada começa às 3, o jogo é 5h30, então não vai faltar resenha, não vai faltar assunto. Vou estar girando no Maracanã, quero achar os vascaínos e os rubro-negros pra gente contar uma história. E vai ser um grande clássico dos milhões, o último desse ano. Eu também acho que vai ser um grande jogo, eu quero tocar nessa tecla, a gente vai ter que falar de cartão anulado, aquela coisa toda. Calma que a gente chega lá. Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá o joinha, fortalece o nosso trabalho, é super importante e você vai ajudar a gente demais. Pode ser? Roda a vinheta. Muito bem, vamos lá então, não vamos perder tempo porque o clássico de domingo tem a ver com o clássico eu vou chamar de clássico, Flamengo e Estudiantes. Sempre um brasileiro contra um argentino, eu gosto de chamar de clássico. River Plate e Palmeiras, um clássico. Claro, e Flamengo e Estudiantes são 7 títulos de Libertadores frente a frente, né? Meu Deus do céu. 3 do Flamengo, 4 do Estudiantes, então dá para colocar assim nessa prateleira de clássico sul-americano. E eu acho que tem sim, né? O Flamengo perdeu uma boa chance de abrir uma boa vantagem em cima do Estudiantes. Claro que vitória é sempre importante, ainda mais em Libertadores, mas o torcedor do Flamengo acho que saiu mais insatisfeito mesmo com a vitória do Maracanã do que os argentinos com a derrota, porque sabem que poderiam ter talvez matado a eliminatória no primeiro jogo e não conseguiram isso. Vão ter agora a missão difícil lá na quinta-feira e, naturalmente, isso pode respingar no jogo contra o Vasco no domingo. E olha, eu estava no Maracanã com toda a equipe, né, da Tupi, Penido, Heraldo, eu, o Coelho, e quando começou o jogo, um rolo compressor, eu falei, meu amigo, é o que você falou, vai ser de 4, 5, vai matar tudo. E no final o que a gente viu foi a torcida do Estudiantes vibrando pelo resultado e a do Flamengo, como a gente diz lá em Formiga, Minas Gerais, com a pulga atrás da orelha. Pois é. Até muito pensando que vai ter esse clássico no próximo domingo, né? Embora o Vasco não vença o Flamengo já há muito tempo, já 930 dias vão ser completados no próximo domingo, né? Então realmente é muito tempo, são 2 anos e meio. Mas não deixa de ser um clássico, não deixa de ser um grande jogo, ninguém quer perder, então é claro que também suscita preocupações do lado rubro-negro. O Vasco vai tentar se aproveitar disso no domingo. E a comissão técnica da seleção brasileira vai estar no Maracanã assistindo Flamengo e Vasco da Gama. Gente, eu não tenho como passar em branco no negócio do cartão que foi anulado. Na verdade, eu ainda não peguei a verdadeira redação da Conmebol. E vou explicar, porque a gente já tem uns aninhos, eu estou com 35 anos de CBF, STJD, a gente, graças a Deus, aprendeu um pouquinho e eu gosto desse negócio, claro. Como você gosta também. Então, vamos lá. O Cruzeiro teve anulado uma expulsão do Dedé em 18 pelo tribunal. Sim. Essa agora foi pela Conmebol. A Conmebol não tem poder. Por que o Wellington? Aí a gente volta, olha a importância do Vasco na história da legislação do futebol. 1997. Um jogo antes da final contra o Palmeiras. Sim. Nem me pergunta contra quem, eu não me lembro. O Edmundo vai, toma o 3º amarelo. Isso. Fora da grande final. E naquela época, você não era obrigado a cumprir a suspensão do cartão vermelho. O que disse Eurico? Ficava o dirigente ficar no banco. Edmundo, força o vermelho. Forçou, foi expulso. O julgamento foi no sábado de manhã. Absolvido o Edmundo. Paulistada ficou louca. Isso aí foi no primeiro jogo da final, que foi 0x0 lá no Morumbi. O Edmundo estava pendurado, ele leva o 3º amarelo, e aí ele dá deliberadamente um pontapé no Clebão. Lembra do Clebão, o zagueiro? Escolheu bem. Não fez nada com ele. Ele chegou, passou e tal, deu um totó só pro juiz ver. Ele foi lá e tomou o vermelho. E aí a semana toda se falou, olha, Edmundo, suspenso e tal, não sei o que, não pode. Só que aí, obviamente, houve todas as situações dos bastidores e ele acabou, como disse o Wellington, sendo absolvido. E no que ele foi absolvido, ele foi para o jogo
o Vasco foi campeão. Isso ganhou uma repercussão internacional. E aí o que fez a dona FIFA? Me dá uma folha de papel e me dá uma caneta. A partir de agora, 1997, todo jogador que levou um cartãozinho vermelho tem que cumprir a suspensão automática, mesmo que é o caso de ontem da expulsão, caso ela seja injusta, que é a grande verdade do caso do Plata. Nós não vamos aqui esconder o sol com a peneira. Então, passou a ser obrigatório. É tanto que, se alguém fosse expulso no Brasil e Bolívia da última rodada, ficaria fora do primeiro jogo da Copa do Mundo. Como já aconteceu. E nós tivemos, se não me engano, Otamendi, eu lembro do Chilavera uma vez, o Chilavera. Nessa última rodada. Ah, sim, na última rodada foi o Otamendi e teve um outro também. Eu acho que foi, não lembro se foi o Valência, foi o Equatoriano, não lembro, mas o Otamendi foi expulso. Me lembro que, bom, não era nascido, mas em 82 o Cerezo não jogou contra a União Soviética a estreia, jogou Paulo Isidoro, porque no último jogo da eliminatória o Cerezo foi expulso. O Chilavert também, em 2002, não joga os 2 primeiros jogos, ou o primeiro jogo do Paraguai na Copa do Mundo da Coreia, porque deu aquela cusparada no Roberto Carlos e ficou suspenso um tempão, pegou acho que 2 jogos. E isso é muito antigo também. O Brasil ganhou uma Copa nessa brincadeira, se você for lembrar. Em 62, o Garrincha é expulso contra o Chile na semifinal, que ele dá uma bordoada lá no chileno, só que na época não tinha VAR, não tinha cartão, não tinha nada. O juiz chegava e falava, olha só, o senhor está expulso. Pegava e saía. Saia, imediatamente. Garrincha foi expulso, não poderia jogar a final. Só que aí foi uma outra coisa que foi feita. Era um peruano o juiz, o Yamazaki. Teve o julgamento do Garrincha, o Yamazaki não foi. O Garrincha foi julgado sem... Não a revelia. A revelia é o contrário, mas né? Sem a contestação. Exato. Os autos do processo não tiveram uma testemunha fundamental, que foi o juiz que o expulsou, e aí ele acabou absolvido, jogou a final e o Brasil foi campeão do mundo. Então esse é um problema realmente que, de novo, não tem nada. O que muda realmente são as ferramentas com as quais se usa. Então, onde eu quero chegar? O Flamengo tem culpa em alguma coisa? Não. Quem está segurando esse pepino é a Conmebol. Porque o Flamengo, lógico, o jurídico, doutor Michel Assef Filho, herdou tudo do meu querido doutor Michel Assef, vai pegar um papelzinho, o Conmebol, escreve aqui para mim, que o Plata pode jogar. Aqui, ó. Então, quando vier a FIFA, quando vier alguém, ó, olha aqui, ó, tá aqui no papel. Tá escrito, tá escrito. Né? Vale o que tá escrito. Eu já conheço isso. Pô, eu tava com um palpite bom hoje, né? Mas vamos lá. Tá bom. Então, aí o que acontece? Agora vamos para o jogo. Até que ponto esse desgaste de ontem influencia para o jogo de domingo? Eu acho que, de certa maneira, foi uma vitória do Flamengo, como eu disse, apertada, e dentro de uma margem de Libertadores, é uma margem curta. Então pode ser que para esse jogo Felipe Luiz, que é o técnico rubro-negro, venha fazer alguma mudança, talvez botar o time misto. Eu não acho que vai mexer muito no ânimo do time não, mas eu acho que pode ser uma prerrogativa para o técnico mexer um pouco na equipe, fazer algumas alterações, e aí quem sabe o Vasco se aproveita disso, porque também tem uma motivação muito grande por ter se classificado na Copa do Brasil contra o Botafogo, deixou escapar também uma vitória contra o Ceará em casa no domingo passado, mas clássico a gente sabe que é sempre um jogo à parte, naturalmente a motivação vai estar muito grande. Vamos ver se o Vasco aproveita essa, não vou dizer bobeira, porque ganhou não dá para dizer que deu bobeira, mas talvez esse contratempo, né? Esse desgaste psicológico. Exato, por conta da expulsão que não foi expulsão, cartão que vai ser retirado ou que não vai ser, enfim, toda essa celeuma que se formou depois da vitória em cima do Estudiante. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno, Ryan e Verrete. Você acredita que o Andrés Gomes entra nesse time como titular? Tem chance de começar na vaga do Nuno ou na vaga do Verrete. O Matheus França também, mas eu acho que o Gomes, no momento, acaba sendo mais indicado porque entrou melhor, né? Já deu 2 assistências já. Entrou no segundo tempo contra o Ceará, deu passe para o gol do Cuesta. Entrou no segundo tempo no jogo contra o Sport, deu passe também para o gol do Vasco. Então, eu acho que é um jogador que surge bem na equipe.
e tem boas possibilidades para talvez mudar esse setor de ataque, talvez torná-lo mais móvel, mais veloz, com uma outra característica. O Diniz, como diz o nosso Valdir Luiz, talvez esteja pensando em dar o contraveneno no Felipe Luiz, se ele mudar o time. Olha, se de repente ele for com o lado esquerdo mais agudo, ou com o lado direito mais agudo, bota o Andrés Gomes que joga naquele lado, joga no costado da marcação. Para segurar ali o lateral. Bota ali na frente para ganhar um espaço por aquele setor. Enfim, são mudanças que o Diniz faz de ordem técnica. Lembrando que o Lucas Freitas está suspenso, o Cuesta então deve começar jogando, e no meio-campo o Hugo Moura volta de suspensão como titular no meio-campo. Quero a sua opinião, né? Quero aí. E aí, vai dar Vasco, vai dar Flamengo, interfere esse negócio da Libertadores? Quem que você escalaria? Conta aí pra gente, né? E deixa o seu nome e o nome da sua cidade pra gente mandar aquele abraço pra você. Meu ídolo! Abraço, sempre, hein? Obrigado aí. Tudo de bom. Me socorrendo aqui, meu querido Andrés. Mas é sempre bom te trazer no canal, porque você, graças a Deus, além do baita conhecimento, assim, tem uma coisa positiva, uma áurea positiva que é muito legal a gente passar. Alô, turma, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho nesse domingão, dia 21 de setembro de 2025. Estamos chegando em nome da grande parceira, a Micromarket. Domingo de expectativa. Ontem nós fizemos uma live muito bacana ali na Gigante da Colina de Copacabana. Abraçar meu amigo Márcio Romano, rapaziada, seu irmão Marco Romano, todos os lojistas, capitaneados lá pelo Renan. Obrigado pelo convívio, pela galera que esteve. E a gente procura ter um astral positivo, um astral bom para conseguir fazer um bom trabalho logo mais. Só que a gente não joga, né? A gente não entra em campo. E isso é algo que é um limite. Aliás, tudo na vida a gente tem limite. A gente consegue alcançar objetivos até onde a gente pode. Tem certas situações que fogem o nosso controle. E um jogo de futebol foge o nosso controle. A gente nada mais é do que um espectador, um analista que vê as perspectivas e, como diz o nome, analisa a possibilidade de um time ou de outro. E não há dúvida que o jogo de hoje é um jogo dificílimo para o Vasco. O Vasco vai pegar o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Time que tem mais um ano um time muito bom, time de muita qualidade, com muito dinheiro, com muita capacidade de ir no mercado e contratar, que tem jogado boas partidas, mas que não é imbatível. Não é. Um exemplo claro aconteceu essa semana com o Flamengo, na Libertadores, quando o Flamengo jogou contra o Estudiantes e perdeu o Estudiantes por 2-1, sendo que o Flamengo podia ter vencido por muito mais. Mas são as perspectivas e surpresas de um esporte que é muito traiçoeiro, que é o futebol. O Flamengo vai para a Argentina com uma vantagem mínima, podendo empatar e, se perder por um gol, vai para pênalti. Mas se você botar no papel a diferença entre aí o Flamengo e o Estudiantes, é muito grande, o que comprova que o futebol é traiçoeiro. O Vasco, teoricamente, no papel, pelo que eu vi, é melhor do que o Estudiantes. Talvez não tenha a competitividade dos argentinos, que é algo que nos falta regularmente. Alguns jogos a gente joga com muita vontade, muita competição, e em outros jogos o Vasco é pífio, é ruim, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Juventude, enfim. Coisas que acontecem e que podem dar uma esperança. A torcida do Vasco, a priori, não vai em pequeno número, não vai em grande número. O empate com o Ceará foi muito frustrante. O Vasco conseguiu empolgar o seu torcedor na vitória sobre o Botafogo nos pênaltis, classificando-se para a semifinal, mas o Vasco não ajuda. E o empate com o Ceará, nos acréscimos, para o Ceará, tirou muito o tesão e o ânimo. Mas a vida segue.
e tem que ter jogo. E vai ter um jogo. O Vasco teve uma semana cheia para trabalhar. O técnico Fernando Diniz não vai ter o lateral esquerdo Lucas Piton fora. E em cima disso, ele tem a possibilidade de repetir a escalação do Puma pela esquerda. Já falei aqui durante a semana, sou contrário. Não gosto de improvisações. E vai ter a dupla Carlos Cuesta e Robert Renan jogando, foram contratados para tal, porque o Lucas Freitas, que vinha jogando como titular, está fora. O zagueiro central vinha sendo o Hugo Moura, mas em função da ausência do Tietê, do Jair, da má atuação do Matheus Carvalho contra o Ceará, o Hugo Moura deve ser o volante ao lado do Barros. É pouco para vencer o Flamengo. Claro que é. O Flamengo tem um time com muitos jogadores de qualidade. Estava vendo aí alguns... alguns cara a cara, né? Comparações, e em alguns tem gente que aposta 10-1 no máximo. O Vasco talvez brigando com goleiros, talvez brigando com os meias, Coutinho e Arrascaeta, e brigando na frente, Pedro e Verratti. Os demais, sempre que eu vejo, são votados os jogadores deles. E eu acho que isso é uma brincadeira, não é uma coisa séria, é uma bobagem. O jogo é jogado. Tem que rolar a bola para a gente entender. E mais uma vez eu reitero aqui a minha opinião, que é claro que o Vasco tem sido muito decepcionante nesses últimos anos, quando enfrenta o Flamengo. São 20 jogos e 2 vitórias. É muito pouco. E é claro que isso faz diferença. O próprio jogador do Flamengo, esse time que já veio mudando, sabe quando enfrenta o Vasco, que também é um time que já vem jogando aí praticamente em sua base há 2, 3 anos, sabe que tem uma vantagem. Estatística não entra em campo, mas influencia. Claro que influencia. Porque você bota pressão no adversário que não te vence. Só que a gente leva muito aqui, o torcedor principalmente, pro lado da camisa, da tradição, de que Vasco e Flamengo é Vasco e Flamengo, é guerra, enfim, a gente busca tudo. Mas eu sou muito honesto naquilo que eu falo. E acho que o Flamengo é franco favorito. Acho que pode ter jogo, se o time do Fernando Diniz jogar competitivamente, com a bola no pé, fazendo seu jogo, tendo coragem para atacar. O Flamengo não é um time imbatível, é um time que tem seus defeitos, é um time que tem uma maneira de jogar, que dá para você jogar no Antídoto. É um time que, por exemplo, jogou com o Santos na Vila e perdeu. É um time que suou para ganhar de 2-1 do Estudiantes, tomou um gol deles. Então, é claro que tem falhas, claro que tem defeitos, mas é um jogo 0 erro, que é algo que o Vasco não consegue. O Vasco nesse Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, tem 21 erros recorrentes em partidas. É goleiro tomando frango, é passe errado de zagueiro, é volante dando passe de costas, e é inclusive centroavante fazendo gol contra e dando passe para o adversário empatar. Então é uma sequência de erros que preocupa muito. Então é um jogo que não pode ter esse erro. Tem que ser uma atuação quase perfeita, porque a gente pega um adversário que dificilmente erra, apesar de errar. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que enfrenta o Flamengo hoje no Maracanã. Muitos torcedores na expectativa, os comentaristas apostando aí contra o Vasco, né? Deixa só o palpite, o placar e se o Vasco tem chance de sair vitorioso aí hoje no Maracanã. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!